Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos aqui no nosso canal, agora continuando a TH, Teoria Herbert Torres da História da Humanidade. Né? Meu nome é Herbert Torres e vou falar agora sobre um vídeo já subsequente à teoria geral, que eu já mostrei em outro vídeo, você pode assistir nesse canal também. E eu vou falar, basicamente, hoje das humanidades. Na minha teoria, eu revelo que nós estamos com 4 humanidades até hoje. 4 humanidades. Duas do passado, uma atual e outra que vai acontecer. Agora, eu dou 2 caminhos para essa humanidade que vai acontecer. A gente vai ver agora, esteja com a gente, aperte no sininho, aperte no gostei, compartilhe esse vídeo, colabore para que a gente consiga desenvolver essa ação de estudo da humanidade em geral. Hoje que nós estamos num momento extremamente difícil para a vida no planeta. Será que a gente vai caminhar para virar zumbi, escravos, com a elite de 10% tomando conta do mundo? Ou será que a gente vai gerar países independentes, soberanos, do bem, e com a capacidade de riqueza boa para o seu povo? Né? São 2 caminhos a serem gerados, e isso depende de agora, de nossa humanidade. A nossa humanidade já estamos na era, no caso, é a terceira humanidade. Na verdade, a humanidade 2. Você vai ver por quê, tá bom? Porque eu chamei a primeira humanidade 0, que é do início, que hoje está se descobrindo com a ciência em relação a isso, tá bom? Então, hoje a gente vai ver as 4 humanidades. As 2 do passado, a atual, que já está no final, e a que pode acontecer para um lado ou para outro. Sabendo que entre uma humanidade e outra, existe o que o Fritjof Capra, grande cientista mundial, fala de ponto de mutação. Um grande ponto de mutação que dá um revertério na própria humanidade. Né? Então, isso a gente vai ver. Né? Existem vários pontinhos de mutação, grandes, pequenos, maior. Agora, ponto grande que move a humanidade, que movimenta, que muda, a gente vai ver. Bom, eu vou colocar aqui, vou pegar aqui primeiro o meu copinho, né? Da Palmeirada. A Palmeirada não é do time do Palmeiras, não, de São Paulo, viu? Palmeirada é da cidade de Palmeira dos Índios, Alagoas, Brasil, terra, meu torrão sagrado, né, daqui de perto, tá bom? A água está geladíssima, está uma maravilha. E você? Vamos agora estudar. Então, se você gosta de estudar, de ver como a humanidade está, a gente vai ver essa minha teoria. Né? É uma teoria que eu tenho teoria da personalidade, já que eu sou psicólogo, sou psicoespiritualólogo, sou criador do método Zendo e sou terapeuta quântico também, além de advogado e cineasta, tá bom? E escritor também. Mas eu estou colocando isso só para você me conhecer. Eu não me sinto superior nem a uma formiga. Eu não sou superior nem inferior a ninguém, como você também deve ser. Vamos lá. Eu coloquei aqui, espero que dê para entender um pouco. Depois eu vou sair com esse quadro. Ele não vai ficar, não, tá bom? Esse quadro aqui mostra, aqui, por exemplo, a vida dessa primeira humanidade, ó, aqui, ó, do início, né? Cadê? Aqui. O início a origem da vida e da vida humana. Né? Aqui vai, a primeira humanidade, daqui ela vem para cá e vai para essa humanidade 0. Aqui é a humanidade 1, que eu chamo, a primeira humanidade, que foi de um período a outro, eu vou mostrar. E aqui a gente desce, vai para a humanidade que a gente está, que começou em determinado ponto de mutação
e vai até agora. Esse verde aqui representa o momento atual que a gente se encontra. E aí desce para duas possibilidades. Deixa eu botar aqui, ó. Duas possibilidades. Ou para essa, ou para essa. Para um mundo de zumbis, de escravidão, de uma cúpula pequena domando a humanidade, usando robôs no lugar de trabalhadores, usando escravos no lugar. E a outra, que eu acredito que vai acontecer na humanidade, que é de países independentes, soberanos e harmônicos entre si. Manter essa divisão de pobreza e de riqueza. Eu acho que a gente vai conseguir equiparar, logicamente, com entidades internacionais não feitas por famílias, por grupelhos econômicos da humanidade, mas sim feito mais para conjuntar, para melhorar toda a humanidade. Tá bom? Bom, vamos lá ver aqui. Deixa eu botar aqui mais para vocês entenderem. Vamos lá. Bom, depois eu vou tirar o quadro, já disse, né? Nessa primeira humanidade que a gente está vendo aqui, ó, essa aqui, eu chamo de era pré-primitiva ou super-civilizatória. Vou explicar essa aí, porque essa era, existe estudos. Hoje você sabe que a ciência descobriu que a gente deve ter mais ou menos entre 4 a 5 mil anos de existência. Mas pesquisas recentes, iniciadas pela arqueologia e outras ciências, dá conta de que nós temos entre muito mais que isso, chegando entre 100 a 500 mil anos. São pesquisas recentes, tá? Então, que chegaram ao nosso tempo. Isso quer dizer que e essa civilização que existiu, essa humanidade zero, que eu chamo, que é a primeira humanidade, essa humanidade, a gente viu que gerou vários, existem os restícios do Maias, dos Incas, e várias civilizações, a Atlântida. Existem símbolos criados para ver do céu, né? O que supõe-se a possibilidade de ter tido alienígenas nessa fase da humanidade. Se é verdade, só com o tempo, e o tempo vai para frente, não vai para trás, então a ciência precisa caprichar mais ainda para saber. Mas já foram descobertas desenhos, com desenhos feitos para os seres que existiam e para os seres de outros planetas verem, em torno de 400 a 500 mil anos, né? Então, a gente vai bagunçar um pouco com essa nova descoberta as teorias de Darwin, as teorias de Adão e Eva, e a gente não vai saber ainda qual vai ser a verdadeira. E é bom, ciência é assim mesmo, tá? Então, deixa eu colocar aqui para ver. Bom, a gente está vendo aqui que essa aqui começou no início da vida e do ser humano na Terra, tá? E ela foi uma era pré-primitiva, quer dizer, se ela foi pré-primitiva no sentido de ser antes do que no nosso conhecimento está, que é da parte primitiva, ou super civilizatória, uma interrogação que tem aqui, tá vendo? Então, ela pode ter sido uma civilização muito mais moderna, muito mais forte do que o de agora, a de agora atual. Aí você pode dizer, mas como é que ela não existe hoje? Bom, aconteceram vários eventos planetários extremamente grandes, como o dilúvio, etc., que podem ter acabado. Isso são tudo hipóteses. Ciência vai viver de hipóteses até se tornar tese. Tese é uma confirmação científica. Não é como hoje, que existe a os cientificopatas e também os cientistas, de fato, né? Então, ela acabou com o início da fase que a gente já conhece, essa, que é das cavernas, né? As cavernas. E isso aqui é o ponto de mutação 1. Ponto de mutação 1. Aproximadamente 5 mil anos atrás. Ok? 5 mil anos atrás. Então, essa é zero, a zero, né?
a humanidade zero. Humanidade zero, essa aqui. Ou ela foi primitiva demais, mais primitiva do que a das cavernas, ou ela foi, ao contrário, super civilizatória, mais do que a da atual. A gente não sabe nesse momento, mas sabe que descobriu-se esse tipo de material entre mais ou menos 100 a 500 mil anos, né? Através, acho que é do carbono, das coisas, e também de descobertas que foram feitas, de túneis subterrâneos, de cidades ocultas, né? Que oculta para a gente hoje. Na época eram cidades. Vamos ser mais rápido, eu quero fazer um vídeo mais rápido. Bom, aí entrando na Humanidade 2, né? Que foi onde a casa das pessoas era a própria caverna, mas gerou a ideia já de casa, a caverna. Não sei, ninguém vai poder precisar se todos os primitivos tinham caverna, mas se tornou-se a primeira casa, né? O lar dessas pessoas era a caverna. Né? Então, essa era, vamos chamar de era primitiva e civilizatória. Ela está iniciando a civilização. No caso do conhecimento, o início da filosofia, etc. A pré-ciência existindo até a Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola começou quando alguém percebeu que aquela árvore que estava aqui começou a nascer uma igual ali. Aí ele percebeu e viu que caía algumas coisas daquela árvore. Será que é isso? Aí viu que nascia para lá. Foi por isso que começou a agricultura. A agricultura nasceu a partir dessa observação e de outras observações também, que colocou que eu podia pegar aquele objeto que caía dessa árvore e colocar ali. Aí se criou-se o plantio. E aí começa a questão do início das colheitas, etc., no mundo inteiro. Né? Esses países hoje que dominam o mundo hoje, nada deles, destes, era os tops da época. Né? Os tops da época eram Egito, tinha parte da China, né? Tinha Grécia, etc. Isso aí, por isso que hoje, se um país é top, é o número 1 do mundo, número 2, na época nem existia. Nem existia. Como hoje o top ainda é os Estados Unidos, que, na minha opinião, já está deixando de ser, pela implosão do comunismo, do marxismo cultural, do globalismo, do satanismo, né, da ideologia de gênero, que foi criada por psicólogos no Canadá, essa ideologia de gênero. Mas hoje ela está deixando de ser. Agora, talvez seja a hora do Brasil. Né? O Brasil é o celeiro do mundo nesse momento. E o mundo está com fome. E o Brasil está cheio de floresta, enquanto a Europa matou tudo que é floresta. Os Estados Unidos perdeu demais sobre essa questão. O nível de poluição é grandíssimo na China, na Europa, nos Estados Unidos. Estão fazendo iniciativas que é divulgada, parece que é uma coisa grande, mas não é pequena. Mas nós temos a nossa Amazônia, a Mata Atlântica também, e temos a lei de proteção de um percentual nos lugares de agricultura ou lugares rurais que protege ainda as florestas. Além da biodiversidade de animais e tudo. Então, nós temos uma riqueza fantástica, além de coisas para a tecnologia, como o nióbio, o grafeno, o ouro, né, a prata, que já são roubados do Brasil pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pela China e vários países há muito tempo, talvez há centenas de anos que é roubado. Dizem até que tem túneis embaixo para roubar essas coisas. E foi descoberto recentemente túneis embaixo da Amazônia. Mas vamos lá. Nós estamos aqui na Segunda Humanidade. Ela começa e acaba na Revolução Agrícola, que eu acabei de falar, e industrial. Aí você começa a lembrar, por exemplo, do grande Charlie Chaplin. Charlie Chaplin que mostra, comicamente, né? Cara inteligentíssimo, Charlie Chaplin, mostrando, naquela época ele mostrava o nazismo
né, o impacto danoso do nazismo e a questão da indústria, que os trabalhadores não tinham direito, não tinham nada, era um trabalho para caramba, era a repetição danada, trabalho repetitivo. E aí surgiu os direitos trabalhistas, via depois a próxima humanidade, que a gente vai ver a Revolução Francesa, que foi um fracasso, na minha opinião, certo? Um fracasso completo, mas tudo bem, a gente vai andar agora, tá bom? Então, a Revolução Industrial se pautou exatamente por construir produtos repetitivos. Por exemplo, esse copo aqui, o copo original, né? Palmeirada, né? Mas o cara não copo só para isso. Isso era um modelo artesanal que tinha, né? Depois foi começando a ampliar essa questão, tá bom? Então, o que aconteceu foi a repetição de produtos fazendo da melhor forma possível aquilo ali. Vamos para a próxima humanidade, tá? Então, com isso, nós começamos a nossa humanidade atual, que veio com o fracasso da Revolução Francesa, que era pautada pelos direitos humanos e, na minha opinião, primeiro foi sangrenta demais. Uma revolução dos direitos humanos, morreu gente pra caramba, mataram gente pra caramba. Além disso, o que priorizou de direitos humanos foi mais os direitos bandidolatras, dos bandidos, das pessoas, dos psicopatas em si, que culminou na situação que a gente está hoje. Por isso que a gente está numa era que eu chamo de era psicopata, né? E aí nós temos o fim dela é essa agora. Nós temos uma revolução da informação, tecnologia, né? E nós estamos nesse momento aqui agora. Nós estamos num ponto de mutação extremamente com possibilidade de guerras mundiais, de invasão. Hoje mesmo teve um ataque ao metrô de Brooklyn, nos Estados Unidos, né? Morreu várias pessoas. Quer dizer, o mundo está em ebulição entre uma nova ordem mundial do mal e a nova ordem mundial do bem. Existem as duas. A minha teoria eu coloco. Sempre existiu. Tempo a nova ordem mundial do bem e a do mal. E sempre existiu. Então, há uma guerra nisso aí. E isso pode gerar, que já gerou o genocídio, né? Feito pela criação americana, foi feito pelos Estados Unidos, com Antônio Fauci, tal, implantado implantado na China, e aí vai, tem Bill Gates no meio, etc. Tá? Então, hoje a gente sabe como é que está essa situação. Esse vídeo, ele é genérico, não vou aprofundar nas coisas. Aí nós podemos, se a nova ordem mundial do mal ganhar, nós iremos para aqui, uma era zumbi e ditadura global, né? Seria a terceira humanidade, seria a pior possível. É o que muitos cineastas criam filmes para endoidar as pessoas, para depressão, como fazem. Hollywood virou um antro de pessoas infelizes e que criam coisas destrutivas para a mente humana. Eu estou dizendo isso como cineasta, já fiz 19 filmes, além de peças teatrais, programas de televisão, etc. E essa pode ser zumbi, né? E que vai gerar 10% das pessoas ricas e o resto é escravo, robô, que vai tomar conta do trabalho. Ou então nós vamos, que é o que eu acho que vai acontecer, nós vamos ganhar, a nova ordem mundial do bem ganhando, ele é a era da felicidade e riqueza individual e mundial. Essa é a humanidade 3, né? Terceira humanidade. Tá? É o que eu acho que vai acontecer. Nessa terceira humanidade, que é o que eu terminando aqui, ela vai gerar, no caso, vai gerar uma sociedade muito melhor, uma sociedade de vida, uma sociedade, apesar do momento ser terrível que a gente está vivendo hoje, mas essa humanidade vai gerar, se for a terceira humanidade da nova ordem mundial do bem, vai gerar países respeitados, soberanos, essas entidades internacionais como ONU, Unicef, Médicos Sem Fronteira, OTAN, OMS, tudinho que foi feito por grupelhos econômicos e criaram para dizer que é de interesse global, na verdade, são interesses desses grupos
E esses grupelhos dominam, inclusive, os presidentes e primeiro-ministros, sheik, etc., dos países mais poderosos. Bom, acabando a esse vídeo, peço de novo que você se inscreva no canal, aperte o sininho, aperte o gostei, compartilhe esse vídeo, mas saiba que nessa terceira humanidade, que eu espero que vai acontecer, hoje a gente as pessoas estão dizendo que a gente está num momento de turbilhão extremamente danoso para a vida humana. Eu concordo, eu sou psicólogo, também vejo isso. Agora, veja o lado positivo. Todas as máscaras caíram. Quem é do bem, quem é do mal. Existe uma disputa política no mundo de hoje? Não. As eleições são disputas políticas? Não. A tomada ou não tomada de poder, se não for por eleição, é política? Não. É uma briga do bem contra o mal, de Deus contra o diabo. Entendeu? O diabo representado pela nova ordem mundial, que está gerando armamentos biológicos, fake news terríveis, ditadura, perseguição às pessoas de bem, etc. Vocês sabem de todo esse parangolé, para usar esse termo. Então, essa forma, eu torço e acho que vai ganhar a nova ordem mundial. A terceira humanidade será uma humanidade muito melhor, muito mais sadia, e que essa tecnologia que a gente conquistou e essa informação, digamos assim, 90% vai ser usado para o bem. E esses psicopatas da nova ordem mundial, na minha opinião, eles podem ser levados para a pena de morte pelo Tribunal Penal Internacional. Bom, o que vai acontecer, eu não sei. Eu só sei que acho que a nova ordem mundial do bem vai ganhar. Agora, se vai ter, só o tempo dirá. Eu acho que eu não vou estar vivo, mas eu não estou agindo em prol de mim só. Eu estou mais agindo em prol de você que não nasceu, que pode assistir esse vídeo, das próximas gerações. Eu estou fazendo e sempre fiz a minha parte. E vou buscar cada vez mais que você, que não nasceu, ou que, pelo fato atual de defesa do aborto, você não tem direito nem a advogado, já que eu sou advogado, né? A pessoa tira a sua vida sem respeitar a sua individualidade. A defesa de muita porcaria. Eu não vou citar não, porque vocês sabem, tá bom? Vamos lutar, eu peço a todos vocês que lutem pela nova ordem mundial do bem. Esse é um termo que eu usei. Só existe o termo nova ordem mundial. Para mim, existe a nova ordem mundial do mal, que é essa que você está vendo aí colocada, e a nova ordem mundial do bem, que eu faço NOM-B. A nova ordem mundial do mal, boto NOM-M. Então, faça a sua parte. Vamos transformar essa tecnologia que a gente está usando agora, tudinho, coisas. Vocês que estão criando a tecnologia, vocês que são mentores disso, vamos colaborar para que nossos filhos, netos, a futura geração, seja uma geração iluminada por Deus e seja pela primeira vez, é isso que eu vou dizer no final, a humanidade será feliz. Pela primeira vez, se a terceira humanidade for da nova ordem mundial do bem, a humanidade será feliz. Nunca foi feliz a humanidade. Aí você me pergunta, mas Herbert, eu conheço tanta gente que é feliz. Eu também conheço bastante, mas eu estou falando da humanidade. A humanidade nunca foi feliz, nem na humanidade zero, nem na primeira humanidade, nem na segunda humanidade. Na terceira humanidade é a nossa chance de a gente produzir o bem para as pessoas que vão vir, que eu nem vou ver, nem você, provavelmente, mas você que está assistindo no futuro, eu estou aqui no dia 12 de abril de 2022. Eu espero que vocês recebam os frutos da luta de quem está querendo gerar o bem à humanidade. Muito obrigado e até a próxima. Não perca outros detalhes da teoria Herbert Torres da história da humanidade, a THTH. Tá bom? Bonito, né, o nome, né? Gostaram? Deixe seu comentário embaixo, tá bom?